Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente está olhando uns trechos do finalzinho de A Caneta de Luz, Perguntas para a Alma. E a fonte começa de um jeito curioso, né? O autor conta que ganhou uma caneta. Uma caneta simples, mas que tinha uma luzinha de LED na ponta. Isso. E no começo parece só, sei lá, uma bugiganga. Mas logo, essa caneta vira uma metáfora bem forte. Exatamente. Uma caneta de luz é o que ele chama. Para escrever na escuridão da vida. Tipo, para iluminar o caminho mesmo. Precisamente. O ponto central não é a caneta física, né? É o que ela simboliza. Certo. Essa capacidade e talvez até a necessidade que a gente tem de se fazer perguntas. Perguntas profundas, sabe? Para buscar clareza, buscar a nossa verdade. E o texto vai explorando como essa autoindagação, se for feita com sinceridade, pode guiar a gente. Funciona como uma bússola interna, assim. Entendi. Quer dizer, a ideia é que, como a gente está muitas vezes meio perdido no escuro, né? Precisamos de algo escrito com luz para nos guiar. E essa escrita começa com perguntas. Isso. Ele até cita Mateus 7,7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Como isso entra na história? Olha, aí tem uma reinterpretação interessante que ele propõe. Não é sobre pedir favores mágicos, sabe? Ah, tá. É mais sobre formular as perguntas certas, para dentro. Então, em vez de pedir para um problema sumir, a pergunta talvez mais útil seja: o que eu posso fazer para fortalecer meu caráter diante disso? Ou, e essa é crucial, o que eu fiz de errado? Nossa, essa é direta. E ele dá um exemplo pessoal forte sobre isso, né? Desentendimentos sérios no casamento. Sim, um exemplo bem marcante. E a solução que eles acharam foi cada um se afastar um pouco e se perguntar: como eu contribuí para essa briga? Parece simples, mas é aí que pega, né? Exatamente. Porque a dificuldade maior, segundo o autor, é a gente querer ouvir a resposta, que geralmente não é o que a gente gosta. Verdade. Admitir o próprio erro exige autoanálise, exige mudança, esforço de verdade. É muito mais cômodo culpar o outro, né? Com certeza. O texto coloca uma escolha. Você quer estar certo ou quer ter paz? E buscar a paz nesse sentido exige ouvir e aceitar a verdade sobre si mesmo, por mais desconfortável que seja. Então essa busca honesta pelos próprios erros, para poder consertar as coisas, seria tipo uma verdadeira oração? Ele usa essa expressão. Uma forma de abrir um canal de comunicação com a fonte de todos os pensamentos reveladores, como ele chama. Ou a própria consciência, talvez. Isso, exatamente. E com essa mentalidade, usando essa caneta de luz metafórica, ele começa a se fazer perguntas bem fundamentais. Sobre o quê, por exemplo? Sobre o futuro, sobre a vida, relacionamentos, como lidar com as dificuldades. Perguntas tipo: o que eu farei amanhã? E a resposta que vem é: o maior bem possível, no menor tempo. Direto ao ponto. Bem direto. Ou: o que farei da minha vida? Resposta: mirar no paraíso e concentrar-me no dia de hoje. E também perguntas sobre responsabilidades, né? O que farei pela minha esposa, pelo meu filho, pelos meus pais? E as respostas que surgem? Elas têm um padrão, né? Parecem ser bem concisas, quase como máximas para guiar as ações. Sim, focadas em responsabilidade, em verdade, crescimento contínuo. E em justificar os sacrifícios de quem veio antes. Isso é forte. Ele toca também em como lidar com inveja, ganância, sucesso dos outros, cansaço, envelhecimento, até a morte. E o fascinante é a consistência, né? As respostas sempre apontam para a ação correta, para a aceitação da realidade, mesmo a dolorosa, apontam para a gratidão, para a humildade. Como naquele exemplo do jovem lavador de pratos. Isso, que aceita o trabalho humilde para poder crescer. E a ideia central que permeia tudo é: melhore a si mesmo para melhorar o mundo. Não minta, não faça o que você despreza, use o corpo a serviço da alma. Princípios bem claros. Certo. Bom, então, o que a gente tira disso tudo? Qual é a essência dessa exploração? Parece que essa tal iluminação não é um ponto de chegada, né? Mas um processo.
Exatamente. Um processo contínuo de questionamento e busca pela verdade. Mesmo que seja desconfortável. Principalmente quando é desconfortável. A caneta de luz é essa ferramenta interna, essa coragem de se fazer perguntas honestas. Uhum. E as respostas podem surpreender, sabe? Podem vir de uma parte mais profunda da gente. O valor está em ter a coragem de fazer as perguntas difíceis e, claro, estar aberto às respostas, Por mais que elas incomodem. por mais que elas incomodem. Para quem está buscando um jeito de navegar momentos de incerteza ou de conflito, isso oferece uma perspectiva de agência interna, né? De poder pessoal. Faz todo sentido. É um chamado para a gente usar as dificuldades, as grandes questões da vida como portais, talvez, e não como barreiras. Isso, como oportunidades para entender melhor. E, a partir daí, agir de um jeito que justifique a nossa própria existência, apesar das dores, das tragédias que são inevitáveis na vida. Perfeito. E o texto termina justamente com essa provocação, né? Deixando a ideia ecoar. A caneta ajudou o autor a encontrar as palavras dele, mas a jornada de perguntar, essa é de cada um. É verdade. Fica então a reflexão que vem direto do texto: o que será que cada um vai escrever com a sua própria caneta de luz?